Existem caçadores poderosos que estão em busca da alma do homem. Gênesis 10, 1-14. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenais, Rifá e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote e Iricalá. E, entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. Quando o juízo do dilúvio veio sobre o mundo, somente as 8 pessoas da família de Noé sobreviveram, e todas as tribos que formaram o novo mundo depois do dilúvio vieram dos descendentes dos filhos de Noé e Sem, Cão e Jafé. Hoje eu quero primeiro falar sobre um poderoso caçador que se chamava Nimrod, descendente de Cão, filho de Noé. Até hoje ainda existem poderosos caçadores que buscam a alma das pessoas. Toda nota de $1 americano traz na frente a efígie de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Na parte de trás, à esquerda, encontramos uma figura estranha, o olho que tudo vê, um olho brilhante que fica no topo de uma pirâmide. Se você olhar no círculo do lado esquerdo na parte de trás da note de $1, você vai ver uma pirâmide e um triângulo que emitem raios de luz, e no meio desses raios um olho. Essa figura simboliza a busca dessa nova nação pelos mistérios ocultos. Ao redor do olho que tudo vê encontramos as seguintes inscrições em latim: Anuit coeptisa acima da pirâmide, e a novus ordo seclorum abaixo dela. A primeira inscrição quer dizer, a providência favorece nossas ações, enquanto que a segunda quer dizer, uma nova ordem dos tempos. Apesar de já ter se passado quase 200 anos que esta figura foi feita, como dizem as frases acima, os Estados Unidos realmente instituíram uma nova ordem e surgiram incontestavelmente como uma superpotência que domina o mundo inteiro. Tendo assumido o papel de xerife do mundo e tentando controlar e influenciar todos os países, os Estados Unidos estão de olho naqueles que violam os direitos humanos e possuem líderes tiranos. Na religião chamada cristianismo também há xerifes que fazem a mesma coisa. Com o olho que tudo vê da lei, eles hoje estão caçando a alma das pessoas. Meu desejo e minha oração com este sermão é que todos vocês entendam quem são estes caçadores de almas. Eles caçam a alma daqueles que não precisam morrer fazendo-os confessar seus pecados e os prendendo à lei. Melhor dizendo, eles capturam e aprisionam sua igreja com suas doutrinas cristãs quando descobrem seus pecados. Eles são caçadores poderosos que vigiam seus seguidores com um olho legalista que tudo vê, os aprisionam com doutrinas criadas por eles mesmos e os levam à morte. É assim que o cristianismo está caçando a alma das pessoas usando doutrinas legalistas específicas para capturá-la. Vemos um homem chamado Nimrod na passagem bíblica deste capítulo, e segundo a tradição oral passada em meio aos evangélicos, dizem que Nimrod se casou com sua própria mãe. No entanto, a única coisa que sabemos com certeza na Bíblia é que este homem foi um poderoso caçador diante de Deus. Mas por que a Bíblia descreve Nimrod como um poderoso caçador? Porque ele caçava a alma das pessoas ao invés de animais. Então, o que temos que entender aqui é que há nas igrejas cristãs hoje em dia poderosos caçadores como Nimrod, que é citado na Bíblia, que estão sempre caçando almas. Nós podemos ver que até hoje estes caçadores poderosos estão pregando sua falsa doutrina cristã e invocando o nome de Jesus,
tudo para alcançar seu objetivo, que é caçar a alma do ser humano. Tendo criado cultos específicos para idolatrar os fundadores da sua religião, eles não somente caçam inúmeras almas com suas doutrinas infundadas, mas também roubam sua igreja. Seu único interesse nas almas é explorar seu dinheiro, e por isso eles se tornaram caçadores de almas usando o pretexto de que estão fazendo a obra de Deus. Mas seu ministério não é o ministério do Senhor, já que eles rejeitam o evangelho da água e do Espírito, que é a grande verdade que eles de fato deveriam conhecer. Espiritualmente falando, estes caçadores de almas não têm convicção de nada, pois sua fé é inconstante como o morcego da fábula de Esopo. Sua fé muda o tempo todo, assim como o morcego da fábula que dizia que durante o dia era mamífero, mas um pássaro à noite. Sua fé o tempo todo é marcada pela confusão, pelo vazio e pelas iniquidades. E embora digam que conheçam o significado do batismo que Jesus recebeu de João Batista, eles não creem nem confiam nele, mas só creem que a salvação está no sangue de Jesus derramado na cruz. Neste exato momento, eles estão perdidos na sua confusão e muito desiludidos. Eles estão tentando ser salvos de todos os pecados do mundo e dos seus próprios pecados sem confiar na verdade do Evangelho da água e do Espírito que Jesus deu ao homem. Eles são poderosos caçadores de almas que dizem duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Eles não buscam em seu ministério a justiça de Deus nem a salvação da alma dos seus membros, pois seu único propósito é satisfazer seu desejo carnal e ter riqueza e honra neste mundo. E já que eles estão pastoreando assim, eles não estão somente matando a alma dos seus membros, mas também a alma de várias outras pessoas que desejam crer em Jesus. Eles estão cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, que considerava a alma das pessoas nada mais do que um instrumento para garantir sua glória. Em outras palavras, entre os cristãos atuais, e até entre aqueles que se dizem líderes em suas respectivas denominações, há muitos que sem saber estão matando várias almas por não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. E o mais triste é que há muitos como Nimrod que estão caçando almas, embora conheçam o Evangelho da água e do Espírito. O que você tem que entender aqui é que os chamados líderes espirituais do cristianismo no mundo todo estão de fato adorando os bezerros de ouro como seus deuses, assim como fez Jeroboão. Embora pareça que estes falsos profetas estejam levando as pessoas a crer em Jesus como seu Salvador, na verdade, eles estão impedindo-as de aceitar a verdade do Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. E já que eles pregam a palavra de Deus junto com seus pensamentos carnais, tudo o que eles estão fazendo é confundindo seus ouvintes e, no fim, acabam fazendo com que eles se tornem hereges. Embora eles dominem o cristianismo como seus líderes religiosos, espiritualmente falando, eles são como prostitutas e poderosos caçadores. Eles não passam de hereges que seguem os mesmos pecados que o rei Jeroboão cometeu contra Deus. Vários pregadores ensinam de maneira errada que todos podem ser salvos se crerem em Jesus como seu Salvador, independente se conhecem a verdade do Evangelho da água do Espírito ou não. Embora afirmem que creem em Jesus como seu Salvador e preguem isso, eles não conhecem a verdade do Evangelho da água do Espírito falado ao longo de toda a Bíblia. Portanto, já que eles não podem ensinar sua igreja de maneira correta o que é o Evangelho da água do Espírito, eles acabam reduzindo o cristianismo a uma mera religião atual do mundo, embora afirmem que Jesus é seu mestre. É por isso que quando estes falsos profetas capturam as pessoas, eles roubam tanto seu corpo quanto sua alma, e no fim os levam à destruição. Uma vez capturada por estes poderosos caçadores, nenhuma alma pode escapar deles e certamente acabará morrendo. Há muitas pessoas entre nós que escaparam das garras dos hereges, mas eu vejo que poucas delas conseguem levar uma vida de fé corretamente. Todos que foram capturados por estes poderosos caçadores já estão mortos, apesar de ainda estarem vivos fisicamente. Estes caçadores não têm nenhuma piedade pelas almas. Isso porque eles não são caçadores comuns, mas assassinos da alma humana e da sua fé. Até hoje os poderosos caçadores estão ao nosso redor procurando alguém para caçar. Nós temos que entender os pecados de Jeroboão e ficar vigilantes. Os falsos líderes do cristianismo estão enganando sua igreja e corrompendo sua fé hoje em dia, a fim de que eles adorem os bezerros de ouro como seus deuses e rejeitem a verdade do Evangelho da água do Espírito.
Espiritualmente falando, eles são astutos como as raposas. E nós sabemos muito bem que eles não creem na verdade do Evangelho da água do Espírito. Pior ainda, eles afirmam que nasceram de novo por crerem apenas no sangue da cruz, não no Evangelho da água do Espírito. Mas essa afirmação em si já é a prova de que eles se tornaram hereges. Embora os líderes cristãos atuais neguem, todos eles se tornaram hereges diante de Deus. Usando o pretexto de servir ao Senhor, eles insistem que sua igreja deve doar seus bens materiais, e quando isso não é suficiente, estes hereges tentam coagir seus membros a pegar um empréstimo no banco para dar de oferta. Deste modo, cativos destes falsos profetas, seus seguidores se afundam em dívidas por toda a vida. Mas apesar disso, esses crentes que são cativos dos caçadores de almas não se arrependem, já que pensam que sua oferta é para Deus. Ao contrário, eles até se sentem agradecidos por acharem que o empréstimo que pegaram no banco e deram de oferta aos seus pastores não precisará ser pago se Jesus voltar logo. Todavia, mais cedo ou mais tarde todos eles verão que foram enganados por estes vigaristas e ficarão ainda mais tristes e desapontados, pois terão que enfrentar a destruição espiritual. Eles estarão sempre aprisionados à morte espiritual porque não conhecem o Evangelho da água do Espírito. Tudo isso porque eles foram enganados pelos hereges. Estes poderosos caçadores se tornaram hereges sem perceber por não conhecerem o Evangelho da água do Espírito. Muitos cristãos hoje se tornaram hereges diante de Deus sem perceber isso. E já que ainda não receberam a remissão dos seus pecados, eles estão ensinando falsas doutrinas cristãs aos novos convertidos. Assim, eles estão matando sua alma ao invés de salvá-las. Por isso, embora estejam evangelizando no mundo inteiro, eles não estão salvando muitas almas, e sim matando-as sem perceber. E eles nem têm ideia de que são hereges aos olhos de Deus. Eles nem conseguem ver como seu ministério está errado. A passagem bíblica deste capítulo nos mostra que eles são poderosos caçadores, mas que eles não têm a menor ideia de que se tornaram poderosos caçadores de almas. Houve uma época em que eu não conseguia entender esta passagem, mas eu agora sei exatamente o que ela quer dizer. Agora que eu conheço o Evangelho da água do Espírito e fui salvo por crer neste Evangelho, eu posso reconhecer muito bem quem são os poderosos caçadores como Nimrod. Eu conheço um grupo herético na Coreia que nasceu dos evangélicos. Se eu fosse descrevê-los em poucas palavras, eu diria que eles são homens malignos. Mas não é assim que a Bíblia os descreve, ao contrário, a Bíblia diz que Nimrod era um poderoso caçador diante de Deus. E até hoje estes que são como Nimrod estão atrapalhando os servos de Deus que estão pregando o Evangelho da água do Espírito. Já que nós estamos pregando a verdade do Evangelho da água do Espírito em todo o mundo, eles estão com medo de que sua fortaleza construída sobre a areia venha abaixo. É por isso que eles se levantam contra nós para nos impedir de pregar este Evangelho. Contudo, o Evangelho da água do Espírito que estamos pregando acabará com todas as falsas doutrinas que eles estão pregando. A verdade é que, ao contrário de nós, eles são poderosos e ricos. Mas mesmo assim, é totalmente inútil sua tentativa de fazer de nós sua presa. Usando todo tipo de ataque contra nós, eles estão tentando nos arrastar para suas denominações a fim de roubar nossa alma e nossos bens, mas isso não passa de uma tentativa frustrada. É óbvio que eles estão tentando tirar os santos de nossa igreja só para explorá-los. Eles querem ter mais pessoas sob seu domínio para tirar seu dinheiro, assim como eles têm feito com seus próprios membros até agora. Mas vemos que quando eles não conseguem mais tirar dinheiro dos seus membros, eles os rejeitam como se fossem sapatos velhos. É por isso que é muito importante vocês não serem mais enganados pelos hereges que não creem no Evangelho da água do Espírito. Estes hereges ensinam sua igreja a agir exclusivamente de acordo com a lei. Quando algumas irmãs vêm para a igreja com batom, eles as repreendem severamente dizendo: "O que é essa coisa vermelha em seus lábios? Você comeu carne vermelha?" Eles julgam a fé da sua igreja pela aparência e pela riqueza. E eles aprovam a fé dos seus membros contanto que deem muitas ofertas, mesmo que as irmãs tenham que deixar de usar sua maquiagem para ofertar mais. Por este motivo,
As irmãs dessa denominação não usam batom quando vão à igreja, mas elas o põem assim que saem da igreja. É ridículo e até digno de pena ver como essas pessoas são ignorantes em relação à justiça de Deus e, ao contrário, dão mais importância à hipocrisia que há na sua vida de fé legalista. Entre os membros destas denominações, muitos acabam perdendo tudo sob o pretexto de estarem ofertando e acabam também totalmente arruinados, material e espiritualmente. Na verdade, para ser mais preciso, alguns deixam a igreja, porém outros são expulsos dela. E haja vista que essas pobres almas são cativas dos caçadores poderosos e malignos, eles destroem tanto seu corpo quanto seu espírito. Estes falsos profetas ficam com ciúme de nós que estamos pregando o evangelho da água do Espírito às pessoas do mundo inteiro. Por outro lado, eu quero saudar todas as igrejas que creem no evangelho da água do Espírito e o pregam, mesmo que não pertençam a nós. E eu quero louvar a Deus por isso. Por quê? Porque se existe outra igreja que prega o evangelho da água do Espírito além de nós, nós vamos ser ainda mais fortalecidos por termos comunhão com eles. Isso não seria maravilhoso, já que teríamos mais recursos financeiros e tempo para pregarmos o evangelho da água do Espírito? Como nós ficaríamos gratos se houvesse outras igrejas que pregassem o evangelho da água do Espírito? Você não concorda? Quantas pessoas podemos alcançar por semana pregando o evangelho da água do Espírito para elas? Quantas pessoas nós podemos realmente alcançar? Não podemos alcançar muitas. Quando conseguiremos pregar o evangelho da água do Espírito em todo o mundo então? Os vigaristas espirituais não somente ficam irados por estarmos pregando o evangelho da água do Espírito, mas também nos atacam por meios totalmente ridículos. O cristianismo hoje está cheio de pessoas assim. Embora estes falsos profetas digam que inúmeras pessoas creem em Jesus, eles na verdade estão explorando-as para arrancar seu dinheiro ao invés de estarem pregando o evangelho da água do Espírito para elas. Já que é assim, o que mais eles poderiam ser senão poderosos caçadores diante de Deus? Até mesmo quando eles têm a chance de ouvir o evangelho da água do Espírito, eles não querem entendê-lo nem crer nele, mas, ao contrário, continuam crendo somente no sangue da cruz. Eu digo com toda certeza que todos eles são hereges como Jeroboão. Nós geralmente encontramos muitos hereges em meio aos líderes cristãos deste mundo. Apesar de dizerem que levam muitas pessoas a crer em Jesus, na verdade, eles não estão pregando o evangelho da água do Espírito, que é o que realmente purifica seus pecados. Ao invés disso, eles creem que a salvação está apenas no sangue de Jesus. Mas eles creem nisso porque foram ensinados assim pelos seus líderes, pessoas que afirmam que receberam a remissão de pecados crendo somente no sangue de Jesus. O mundo inteiro está sofrendo por causa da fé destes poderosos caçadores. Por estarem pregando falsos evangelhos e doutrinas erradas, eles estão impedindo inúmeros cristãos de receber a remissão de pecados em seu coração, fazendo com que eles creiam em Jesus em vão. Se alguém tem pecado no coração, o Espírito Santo não pode habitar nele então, mesmo que ele creia em Jesus. Até hoje, muitos cristãos creem apenas no sangue de Jesus na cruz e, como resultado, eles fazem parte da igreja sem saber que estão se tornando poderosos caçadores diante de Deus. Todos eles têm que despertar o mais rápido possível e entender que sua fé está errada. Eles têm que voltar atrás agora e crer no evangelho da água do Espírito. Como há profetas que estão atraindo muitos seguidores hoje em dia e roubando seus bens. Nós podemos ver muito bem a fraude que estes hereges estão cometendo. Como são abomináveis estes poderosos caçadores aos olhos de Deus. Melhor seria se eles não pregassem mais para ninguém, ao invés de pregarem este falso evangelho e não o evangelho da água do Espírito. Ao invés de estarem pregando o evangelho da água do Espírito, que é o verdadeiro evangelho da salvação, eles estão pregando o falso e meio evangelho àqueles que desejam crer em Jesus, matando assim sua alma. Estes homens têm que se arrepender, voltar para o Deus da verdade e receber a verdadeira remissão de pecados crendo no evangelho da água do Espírito. Eles são poderosos caçadores diante de Deus e os miseráveis que serão amaldiçoados para sempre junto com o diabo.
Eles viajam pelo mundo inteiro hoje em dia em busca de almas perdidas, e quando as encontram, na verdade o que eles pregam é o falso evangelho. Eles são tão ridículos quando são expostos à luz da verdade do evangelho da água do Espírito. Mas o problema é que há muitas pessoas assim ao nosso redor. Espiritualmente falando, eles são os descendentes de Cão. Aqueles que serão amaldiçoados por Deus é que se opõem à sua justiça até o fim. A justiça de Deus é manifestada pelo evangelho da água do Espírito que Ele nos deu. E aqueles que hoje se levantam contra ela o fazem por pura ignorância. Os caçadores de almas de hoje ignoram a verdade do evangelho da água do Espírito que contém a justiça de Deus, e isso é o mesmo que cometer o pecado de ignorar a Deus. Eles também são inimigos de Deus que fazem parte do grupo de caçadores poderosos como Nimrod. Mas mesmo assim, nós temos que ter compaixão por eles e guiá-los pelo caminho correto, a fim de que eles também possam receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água do Espírito. Quando recebemos a remissão de pecados por crermos no Evangelho da água do Espírito, no começo parecia que nossas culpas e fraquezas haviam sido expostas ainda mais. Isso porque elas haviam estado ocultas no nosso coração esse tempo todo e somente agora foram reveladas. É por isso que algumas pessoas desprezam a fé dos justos quando seus erros carnais são visíveis, mas, ao fazerem isso, elas estão se opondo na verdade à justiça de Deus, e no fim serão amaldiçoadas para sempre. Cão cometeu esse pecado. Quando Cão viu a nudez de Noé, seu pai e seu líder, ele fez um grande alarde ao invés de cobri-lo. E como ele ignorou a autoridade espiritual criada por Deus, ele foi amaldiçoado por ele, foi por isso que Nimrod, seu descendente, se tornou um poderoso caçador diante de Deus. Portanto, todo aquele que não crê na justiça de Deus será amaldiçoado tanto no seu corpo quanto na sua alma. Se você não crer no Evangelho da água do Espírito de todo o coração, sua alma não poderá receber a remissão de pecados e será amaldiçoada por Deus, e isso vale para todos. Os homens se tornam poderosos caçadores pregando um falso evangelho diante de Deus porque não conhecem o evangelho da água do Espírito ou não creem nele quando conhecem. Nós jamais devemos ter uma vida assim diante de Deus. Jamais devemos nos tornar servos de Satanás cometendo as práticas malignas e tendo a fé destes caçadores poderosos. Por mais imperfeitos que sejamos neste mundo, ainda assim somos o povo de Deus e seus servos, pois estamos pregando o Evangelho da água do Espírito. Mesmo que leve muito tempo para que preguemos o Evangelho da água do Espírito e alcancemos todos no mundo, nós temos que continuar dedicando todas as nossas forças para proclamarmos este verdadeiro Evangelho. Os cristãos de hoje estão matando a alma das pessoas por estarem pregando um falso Evangelho em nome de Jesus. Todos eles têm que entender seus pecados o mais rápido possível e voltar atrás. Deus disse a Noé e aos seus filhos: tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, 13 e 4. Esse texto quer dizer que não devemos usar o falso evangelho para caçar a alma do homem. Se você gosta de comer carne, é impossível não ingerir um pouco de sangue que fica nela. Então, esse texto não quer dizer que você não deve comer sangue algum, mas que você jamais deve matar a alma de alguém. Jamais devemos nos tornar caçadores malignos diante de Deus que só querem matar a alma das pessoas. Todavia, até hoje falsos evangelhos estão sendo pregados no mundo inteiro junto com o evangelho da água do Espírito. E por causa destes falsos evangelhos, inúmeras almas estão perecendo sem necessidade. Até nós que estamos pregando o evangelho da água do Espírito deixamos transparecer nossas falhas humanas. Mas apesar das nossas imperfeições, o evangelho que nós pregamos está sendo anunciado no mundo todo de forma poderosa, tudo porque este evangelho tem poder. Eu sou grato a Deus por esta maravilhosa bênção. E agora é só uma questão de tempo para que o Evangelho da água do Espírito alcance o mundo inteiro. Por isso, eu peço a vocês para não se desesperarem com seus problemas, mas sim para que vocês sirvam ao Evangelho junto conosco até o Senhor voltar. O Evangelho da água do Espírito tem que ser pregado a todos os renomados líderes cristãos do mundo todo.
E eu digo isso aos meus colaboradores também, enfatizando para eles como é importante pregarmos o Evangelho da água do Espírito para todos os teólogos deste mundo. Eles ainda não ouviram o Evangelho da água do Espírito. Eu gostaria de perguntar a eles: vocês já ouviram o Evangelho da água do Espírito? Todos neste mundo têm que ouvir o Evangelho da água do Espírito agora e crer nele para que sejam salvos dos pecados que há no seu coração. Contudo, se o coração daqueles que estão caçando a alma das pessoas para satisfazer seu desejo carnal não deixar sua fé errada, eles não poderão alcançar a salvação, por mais que ouçam o Evangelho da água do Espírito. No entanto, os falsos profetas das igrejas cristãs não têm intenção alguma de crer no Evangelho da água do Espírito. Mas a verdade do Evangelho da água do Espírito está alcançando o mundo agora, e até estes falsos profetas ainda têm uma chance de crer nela. Eu oro a Deus todos os dias para que Ele os abençoe também para que eles possam crer no Evangelho da água do Espírito. Deus abençoou os dois filhos de Noé, Sem e Jafé. E nós crentes no Evangelho da água do Espírito somos descendentes de Sem e Jafé, espiritualmente falando. Hoje o Evangelho da água do Espírito tem alcançado o mundo todo. Por outro lado, entretanto, você tem que entender que também há no mundo caçadores poderosos. E estes caçadores poderosos são aqueles que fazem parte da igreja cristã, mas não creem nem pregam o Evangelho da água do Espírito dado pelo Senhor. Em outras palavras, se os próprios cristãos estão usando o falso evangelho para matar a alma das pessoas, ninguém mais do que eles são os poderosos caçadores. Todo aquele que se opõe ao Evangelho da água do Espírito é um poderoso caçador diante de Deus. Todos eles são falsos profetas aos olhos de Deus. Quando o Senhor voltar, Ele irá julgá-los com justiça. Nenhum cristão deve se tornar espiritualmente um poderoso caçador diante de Deus. Nós agora temos o dever de pregar o Evangelho da água do Espírito para essas pessoas. Embora pareça que não fizemos muito para Deus até hoje, o Evangelho da água do Espírito está sendo pregado nos quatro cantos deste mundo graças ao Senhor que nos abençoou tanto material quanto espiritualmente. Por já ter sido traduzido para os principais idiomas, o Evangelho da água do Espírito tem sido pregado no mundo inteiro hoje. Deus está abençoando a todos debaixo dos céus através de nós que somos imperfeitos. Deus abençoa os descendentes de Sem e Jafé. Por outro lado, Ele amaldiçoa todos que são com Nimrod. Eles são poderosos caçadores diante dele, e até hoje os seus descendentes estão pregando um evangelho falso para as almas perdidas. Eu aprendi muita coisa enquanto pregava o Evangelho da água do Espírito. Antes eu acreditava que todo cristão era uma boa pessoa, mas agora eu sei muito bem que existem muitos caçadores poderosos entre os cristãos que matam as almas. Os caçadores poderosos são aqueles que caçam outras almas. Eles são profissionais religiosos que ocupam posições clericais nas igrejas cristãs. Eles usam a palavra de Deus só para explorar as pessoas e matar sua alma, tudo para terem riqueza material. Entretanto, embora nosso número seja pequeno e nossa capacidade limitada, Deus nos abençoou tanto que por meio de nós o Evangelho da água do Espírito está alcançado os quatro cantos dessa terra com um tremendo impacto. Todos nós temos que ser gratos a Deus por isso. E mesmo que você não esteja envolvido diretamente na pregação do Evangelho, se o seu coração estiver na justiça de Deus, Ele te abençoará para que você pregue o Evangelho em todo o mundo. Eu sou grato a Deus por Ele ter nos dado o Evangelho da água do Espírito e nos salvado dos pecados do mundo. Até que cada pessoa neste mundo conheça o Evangelho da água do Espírito, todos nós temos que fazer a obra de Deus tendo fé na sua justiça. Aleluia!